E claro que eu procuro sempre atender a imprensa. Claro que a agenda é uma agenda corrida, não nego, né? Então, aqui nós temos na sequência já para poder depois pensar em almoçar. Então, uma ideia, ontem eu almocei às 15 horas. Senador, então a gente vai ser rápido. Claro, a gente veio, o caso do jogador Vinícius Júnior lá está repercutindo, o governo se manifestou ontem, os ministros, enfim, se manifestaram. E como é que está a repercussão aqui no Congresso e o que o senhor acha, senador? Já não está na hora de, enfim, de botar o fim nesses casos, a gente lembrando que o jogador não é a primeira vez que ele sofre esse tipo de o racismo que ele sofreu, os insultos que ele sofreu no último domingo, senador. Na verdade, são crime hediondo, né? Na Espanha é a 10ª vez que torcedores agridem o Vinícius, né? O Vini, como a gente chama, de forma covarde, né? Que se esconde na multidão e gritam, e às vezes o couro pega, como esse que foi o maior que eu já vi. Mais de 80% do estádio chamando o Vini de macaco, né? E como eu digo, já é a 10ª vez, o que fez o governo da Espanha? O que fez o próprio Real Madrid? Aqui, no caso, foi o Valência, o conflito, mas se 80% estavam chamando ele de macaco, eu chego a dizer o seguinte: se não tem lei lá que enquadre esses criminosos, peçam cópia que eu mando. Eu fui um dos autores aqui da lei de injúria no Brasil, que penaliza de forma grave a torcida. Aqui no Brasil tem, que o Lula sancionou, porque o governo anterior não queria sancionar. Tivemos que fazer todo um movimento aqui, enfim, é um substantivo que eu acabei construindo com uma comissão de juristas, com deputados, senadores, e o Lula sancionou. A lei existe. Tem o Estatuto da Igualdade Racial, que é também de minha autoria. Se o governo da Espanha e o Congresso da Espanha não têm capacidade de construir uma lei para penalizar esses agressores, eu me disponho para lá e levar, inclusive, uma meia dúzia de leis que já apresentei e aprovei aqui no Brasil. Repercute em todo mundo. A Espanha hoje está sendo considerada, e falei isso na tribuna, falei na Comissão de Direitos Humanos, hoje pela manhã, falei à tarde, e falei agora, falei há pouco tempo na Comissão de Educação. A Espanha está sendo considerada um dos países mais racistas do mundo, que eu nunca vi um único país, um astro, né, considerado hoje o jogador número 1 do mundo, né, seja agredido 10 vezes dentro do seu país, nos estádios do país, e ele defendendo o Real Madrid. E ele é um líder, viu? Ele é quase um herói, eu diria, porque ele disse ontem uma frase que para mim foi muito importante. Ele disse: não importa onde eu esteja, aqui ou em outro país, digamos, com o meu futebol, a arte, enfim, que ele domina muito bem, eu diria que depois do Pelé, ele é o principal ator no mundo hoje, com destaque na área do futebol. E por isso ele é agredido tanto. Não admite que o negro chegue nesse estágio. E a frase que ele disse: esteja onde eu estiver, eu lutarei sempre contra toda forma de racismo e preconceito. Então, ele poderia se omitir a dizer isso. Provavelmente ele vai sair da Espanha, vai para outro grande clube, e o clube já tem que saber que eles não aceitarão nenhum tipo de racismo. Agora, alguma coisa está se discutindo aqui no Congresso, senador, a respeito disso, enfim, endurecer as leis, o que se fazer? Porque a gente vê casos de racismo o tempo inteiro. Aqui em Brasília, mesmo quem mora em Brasília sabe disso, assim, aqui constantemente a imprensa local denuncia casos de racismo. O que fazer, senador? Injúria. Antes da injúria, o cara paga com cesta básica um serviço na comunidade. É esse projeto que eu me referi, que fui um dos construtores do projeto. Agora é cadeia mesmo. Não prescreve e, consequentemente, não vai conseguir, com o crime de injúria, simplesmente pagar uma multa, como a gente vê em grande parte do país. Mas agora, no governo do Lula, que nós conseguimos fazer, quando o Lula volta e conseguimos aprovar. Isso já intimida. E esse racismo nós temos que combater sempre. Eu sou defensor
consegui aprovar na Comissão de Direitos Humanos, por unanimidade, um projeto que diz que toda qualquer propriedade que for comprovado ato de trabalho escravo, e 90% são negros e negras, perde a propriedade. Agora eu serei relator desse projeto também, lá na Comissão de Assuntos Sociais, já passaram para mim. E hoje aprovamos um projeto do senador Contarato, em que ele até faz uma homenagem na sua argumentação pelo meu trabalho, a minha luta aqui de tantos projetos aprovados, política de cota, estatuto, enfim, a lei da injúria, e recentemente também a abordagem policial, que nós aprovamos aqui no Senado, está na Câmara para ser aprovado. E tudo isso mostra que nós estamos avançando na legislação. Mas muito mais que avançar na legislação, como estamos conseguindo, eu aprovei mais de 20 projetos de combate ao racismo, e todos eles duros. Nós temos que fazer que a Câmara também aprove, e eu tenho certeza que o presidente Lula sanciona. Mas, pelo outro lado, nós temos que mudar também. Eu sempre digo que a educação é que liberta, né? Na sala de aula, do jardim de infância, a universidade tem que contar a verdade da participação do povo negro, né? Dos negros e negras, índios, enfim, dos migrantes, do refugiado, na formação do povo brasileiro, que é uma deturpação até hoje. E existe uma lei que eu ajudei também na formatação há muitos e muitos anos atrás. Só que somente 20% dos municípios brasileiros adotam essa lei, contando nas aulas de história como foi a formação do povo brasileiro e a importância dos negros e negras e também da própria comunidade indígena, né? Eu diria que leis tem. Não, eu diria, de tantas que aprovamos já, não tem que ter mais uma, porque a gente até, no esporte a gente fez uma, e foi aí a Leila, que foi a relatora da nova lei de esporte, incorporou ela lá dentro também, e pune com dureza, com perda de campo, com expulsão, não permitindo que eles entrem mais nos estádios, esses criminosos que usam da agressão verbal, se escondendo no meio do público, e são covardes também, né? Eles procuram se esconder no meio do público e ficam lá no meio, eu diria, uivando lá. É o termo adequado que eu acho que eu tenho que dar para eles. Então, leis no Brasil nós temos. Tomara que outros países do mundo copiem as nossas e apliquem. Mas nós temos também que aplicar. Não é só ter leis. Por isso que a educação liberta, eu digo que essas leis todas que nós produzimos aqui, elas terão que ser produzidas em grande quantidade. E hoje, com a internet, não precisa mais imprimir o papel, né? É só botar no sistema e o Brasil todo fica conhecendo essas leis. Se entrarem na minha página aqui no Senado, vocês vão ver que estão ali as leis prontas para contribuir para a reeducação, não é só lá fora, do povo brasileiro. Por isso que crime de racismo aqui no Brasil, você vê todos os dias. Aqueles que a imprensa publica, mas tem milhares que nem publica. Só do trabalho escravo, mais de 1.300 homens e mulheres foram libertos nesse ano, que estavam sob o regime de escravidão, né? Seja no campo e também na cidade. Se 1.300 foram descobertos, quantos não tem? Com certeza hoje, alguns milhares de brasileiros estão ainda vivendo sobre o regime da escravidão. Por isso que é importante esse projeto que nós aprovamos hoje, do Contarato, que ele vai dar um prêmio para os profissionais da imprensa que produzirem e se dedicarem em matérias no combate a todo tipo de racismo e preconceito, e ele enaltece, no final da sua justificativa, inclusive elogiando o nosso trabalho, mas não é só o meu, estou falando para dar o símbolo, né, de todos aqueles que lutam, movimentos negros, movimentos de negros, de negras, de povos indígenas, de homens que lutam pelos direitos humanos. A questão das mulheres, nós somos o país que tem mais feminicídio, ou seja, que mais se mata covardemente as mulheres. Tudo isso nós estamos trabalhando na linha das políticas humanitárias. Diego, você tem alguma pergunta para o senador? Não, eu até posso perguntar, Márcia. Poucas vezes eu participo quanto à entrevista, mas eu pergunto ao senador. Ele falou sobre essa quantidade de ataques, né, que aconteceu ao jogador brasileiro, e a gente comentou ontem sobre a demora, né, nesse caso, pela uma movimentação por parte do governo.
Mas há pouco tempo a gente teve um caso, não sei se tu vai recordar, Márcia, do porteiro, que ele foi processado 62 vezes. Até o STJ mandar soltar esse porteiro, porque ele foi identificado por um reconhecimento, por uma foto digital, e essa foto circulava em diversas delegacias. Só que ele foi processado 62 vezes e ficou preso por um bom tempo, um longo tempo, até o STJ mandar soltar e comprovar que isso foi errado. Por que demora tanto aqui no Brasil e por sinal era um homem negro também, né? Por que demora tanto para o governo se movimentar em relação a esses casos? O Diego falou aqui, senador, no caso, por exemplo, do porteiro, que foi ali condenado mais de 60 vezes, né, pelo STJ, e, enfim, ele era inocente, claro, caso de um negro. Ele diz por que o governo demora tanto a fazer, enfim, algo, por exemplo, nesses casos. E ele também acha que o governo demorou no caso do Vinícius, que não é de hoje que vem acontecendo, né, senador? Quem demorou foi o governo da Espanha, né? Porque é lá na Espanha que isso está acontecendo, não é aqui no Brasil. Aqui no Brasil tem essa reação em cadeia de todos nós, inclusive do governo do presidente Lula, que tomou uma série de medidas. A lei deles lá é tão fraca que eles dizem o seguinte, a lei da Espanha, né? Eles dizem, enquanto não provar que houve ato de racismo, nós não podemos fazer nada. Ora, quando o estádio todo está chamando o jovem líder Vinícius de macaco, eles querem mais prova que isso? Eles só se manifestaram depois que o governo brasileiro e o Congresso, que eu fui para a tribuna ontem pela manhã, fui para a tribuna à tarde e fui de novo hoje pela manhã. Mas depois que começou as manifestações no Brasil, inclusive do presidente Lula, da ministra da Igualdade Racial, do ministro dos Direitos Humanos, do ministro da Justiça, que acionamos até o embaixador da Espanha no Brasil. Aí eles começaram a se movimentar e agora estamos já vendo que 7 dos que começaram esse tumulto, que depois a onda, digamos, foi enorme no estádio, já estão presos. E nós já nos colocamos à disposição do governo da Espanha. Se ele não tem capacidade de fazer uma lei, nós estamos dispostos a ir lá e fazer para eles e pedir para que votem. Aqui no Brasil, as leis estão todas aprovadas. Claro que não é fácil. O racismo no Brasil, eu diria que é tão contundente como outros países no mundo, ou mais até. Tanto que o Brasil, o país, foi o último país do mundo a abolir a escravatura. Mas nós temos leis que punem, agora a injúria passou a ser crime racial, né? Não prescreve, é multa e cadeia, não tem essa de achar que vai poder fazer o crime sair. Mas isso vai começar a valer agora, a partir desse ano. Nós temos aí, retomando o movimento dos auditores fiscais do trabalho para libertar os trabalhadores sob escravidão, que no governo anterior eles tinham desmontado tudo, não tinha nem dinheiro para gasolina, para ir nessas áreas libertar. Mas, para mim, o fundamental é na escola, né? Tem que reeducar a forma de contar a história do povo brasileiro, de negros e negras, na formação desse país continental que é o Brasil. E uma lei também da abordagem policial, que essa é de minha autoria também, que eu já aprovei aqui no Senado, está na Câmara, para que o policial também seja reeducado. O policial não pode olhar para um negro e achar que ele é culpado. Agora vai ver quando ele vê um branco no Leblon, bem vestido, de gravatinha, né? Tudo direitinho, se a abordagem não é diferente, quando é o negro que está indo ali com seu chinelo de dedo, eu sou do tempo de chinelo de dedo, viu? Chinelo de dedo com a sua calça de brim e tal, para o trabalho. Então, isso tudo passa pela reeducação. Por isso que nós vamos lançar agora, vai ser no dia 3 de julho, uma campanha nacional, e queremos trazer todos, trazer a imprensa, trazer a área privada, trazer a União, os governos do Estado, do município e o governo federal, para que a gente realmente passe a contar a verdadeira história dos negros na sala de aula, do jardim à universidade. É a educação. Tem jeito.
E casos, como ele estava falando, enfim, acontecem o tempo todo, né, senador? Casos comuns, assim, de pessoas que não são famosas, como o caso desse porteiro. O senhor acha que com essas novas leis, enfim, isso vai acabar, vai inibir as pessoas de cometer o ato de racismo? O racismo está impregnado, pessoal, desde a descoberta do Brasil. Isso só tem um caminho, como vou repetir de novo. Por mais que eu faça leis, e já aprovei uma centena, Estatuto de Igualdade Racial é de mentoria, Lei de Cota de mentoria, e por aí vai. As cotas ajudaram muito. Nós tínhamos, antes da política de cotas, em torno de... Eu fui ao Supremo defender a política de cotas, eu e um senador branco e eu, senador negro. Ganhamos de 10-0 no Supremo, e a partir daí, então, instalamos a política de cotas. Nós tínhamos 10% de negros e negras na autoridade pública. Hoje temos mais de 54% de negros e negras nas universidades públicas, que estão se formando médico, enfim, arquiteto, escritor, enfim, a profissão que ele bem entender, né, que ele queira ter. Isso tudo avança, mas isso não quer dizer que nós vamos acabar com o racismo. O racismo está impregnado, infelizmente, em muita gente. Mas nós temos que fazer o combate, diminuindo em 80%, 90%. Oxalá, porque sonhar não é proibido, né? A gente consiga um dia dizer que não há mais racismo. Mas a minha geração não pega isso.